Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, tá certo? Será um prazer muito grande fazer parte dessa jornada sua em busca ao conhecimento. Mas chega de apresentações cordiais e formais e vamos para o que realmente nos interessa. Deixa eu me distanciar um pouquinho aqui, o cabelo está um pouquinho bagunçado, mas isso não importa, não é mesmo? Bem, deixa eu ver. Era uma notificação que havia aparecido e eu pensando que fosse o enquadramento da tela. Mas muito bem. Senhores, nós já resolvemos o capítulo 1, vamos para o capítulo 2, vamos trabalhar com fração, tá certo? Cederemos a divisão da aula em 3 partes, aí como os senhores já sabem muito bem, tá certo? Então vem comigo e bora resolver todos esses exercícios aí, tá? Muito bem. O que nós vamos trabalhar hoje, gente? Nós vamos trabalhar números fracionários. E o que são números fracionários? Números com fração. Números fracionários são números com fração. É isso que nós vamos estar trabalhando. 8 sobre 24. O que nós queremos ali? Qual é o objetivo daquilo? É nós simplificarmos, tá certo? Então eu quero saber o 8 e 24. Qual que é o maior número que eu consigo dividir tanto 8 quanto o meu 24. Vamos ver? Então vem comigo aqui, olha só. 8 e 24. Professor, o 8, eu sei que na tabuada do 8 eu tenho que 8 vezes 1 dá 8. E o 8 vezes 3 dá 24. Então eu consigo simplificar por 8. Tranquilo? 8 por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 24 dividido por 8, 3. Matei. Mas e se fosse um número muito grande? Por exemplo, 257 dividido por 5.728. Como que eu ia saber qual o maior número que eu conseguiria dividir tanto o meu numerador quanto o meu denominador? Tá? Olha só, então de cima numerador, de baixo denominador. Bem, para isso eu ia ter que tirar o meu MDC, máximo divisor comum. E o que é o máximo divisor comum? É o maior número que eu divido, tanto o numerador quanto o denominador. E o máximo divisor comum de 8 e 24, olha só, eu consigo por 2 que dá 4 e 12, por 2 que dá 2 e 6, por 2 que dá 1 e 3 e por 3. Ok? Muito bem, agora eu vou circular os números que dividem tanto 8 quanto 24. Esse 2 está dividindo. Esse 2 está dividindo e esse 2. O 3, ele só divide o 3, não divide 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então o máximo divisor comum deu 8. Beleza. Divido 8, divido 24 por 8, vai dar 1/3. Professor, o 31 sobre 5, é para eu fazer isso também? Não. O 31 sobre 5 ele quer que a gente deixe na forma de fração mista. E o que é uma fração mista? É uma fração que ele vai ter uma parte inteira e a sua parte fracionária. Então, olha só, a fração mista ela tem a parte inteira e a parte fracionária. Vou fazer com você que vai ficar mais claro isso. 31 sobre 5 não é a mesma coisa que 31 dividido por 5? Na tabuada do 5, você já deve ter feito a sua tabuada, espero eu. Tabuada do 5, quantas vezes o 5 cabe dentro do 31? 6. Menos 30, sobrou 1. Na fração mista, eu não vou continuar a divisão. Eu vou deixar, lembra a minha parte inteira e a minha parte fracionária? Olha só, eu tenho 6 partes inteiras e a minha parte fracionária é quanto? 6 partes inteiras e uma parte fracionária que vale 1 dividido por 5. Pronto. Agora vamos ver se eu multiplicar, se eu tentar deixar ela de mista para normal, será que vai dar a mesma coisa? Vamos ver. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que 6 mais 1 sobre 5. Tá? Como é que eu resolvo isso daqui, professor? Tenho que tirar o MMC de 1 e 5. MMC de 1 e 5 é o próprio 5. Nós já fizemos MMC nas aulas anteriores. Multiplico por 5 embaixo. Multiplico por 5 em cima. Qual vai dar? 6 vezes 5? 30. Mais 1. 1 não fica, 5 para dar 1 vai dar 5, vai dar 1 mesmo. 5 aqui. 5 aqui quando os meus denominadores são iguais, aí sim eu posso somar, então eu coloco meu 5 aqui. 30 mais 1, 31 sobre 5.
Ou seja, peguei uma fração normal, deixei ela na forma de uma fração mista. E aí eu quis ver se essa fração mista ela dava igual a essa fração original e deu. Porque na 3 é isso que ele quer que a gente faça. Na 3 ele quer que a gente pegue essa fração e deixe ela igual a essa fração original aqui. E como é que eu faço, professor? É muito raro cair isso daqui em exercícios ou em provas, tá, gente? Mas se cair, você vai saber fazer. O 3 5/6, ele é a mesma coisa que 3 mais 5 sobre 6. Ok? Não tem nada de embaixo do 3, é como se tivesse 1. E agora, eu vou fazer o quê? O MMC de 1 e 6. E quanto que dá o MMC de 1 e 6? Vamos ver. MMC de 1 e 6 é o próprio 6. 1 vezes quanto que dá 6? Vezes o 6. Se eu multiplico por 6 embaixo, tem que multiplicar por 6 em cima. 6 vezes quanto que dá 6? Vezes 1, né? Então vai ficar tudo sobre 6. 6 vezes 3, 18. Mais 5 vezes 1, 5. Ou seja, que número que nós temos? Nós temos 18 mais 5 sobre 6. Que dá 23 sobre quanto? 23 sobre 6. Muito bem? Então, 23 sobre 6 é a mesma coisa que essa fração mista aqui. Tudo bem? Certo. Agora a gente vai começar a trabalhar algumas expressões fracionárias, tá? Então, nós vamos começar agora a somar. Vocês vão observar que a soma e a subtração são as operações mais difíceis para a gente fazer com as frações. Por quê? Ah, mas a divisão e a multiplicação é mais difícil, professor. Não, não é. É muito mais fácil. Nas frações, eu vou ter que sempre observar se o meu denominador de uma expressão, de uma fração, é igual ao meu denominador da minha outra fração. Por quê? Se eu estiver somando frações com denominadores diferentes, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que deixar esses denominadores iguais. E para deixá-los iguais, eu tiro o MMC. No caso da multiplicação e da divisão, isso não precisa. Tá? Multiplicação e divisão não tem essa necessidade. Os denominadores são diferentes? Pode multiplicar, pode dividir. São iguais? Pode multiplicar e dividir do mesmo jeito. E isso não é válido para a soma e a subtração. Tá? Então vamos lá. O que eu vou observar? Os denominadores são iguais? Sim ou não? Sim, são iguais. Então eu irei manter o meu 13 e vou trabalhar os meus numeradores. Quanto que é 7 mais 10? 7 mais 10? 17. E acabou. 17 sobre 13. Se desse para simplificar, se desse a gente iria simplificar. Mas seria muito difícil da gente conseguir simplificar. Porque ambos são primos, né? Tá certo? Então, senhores, nós não conseguimos simplificar. E a gente deixa dessa forma, tá? Por que deu 17, professor? Porque 7 mais 10 é 17. Agora, olha só esse daqui, o de baixo. Os denominadores são iguais? São, professor. Se os denominadores são iguais, só vou mantê-los. E vai ficar 15. Eita, aqui, 5 mais feio. Vai ficar 15. Quanto que é 8 menos 2? 8 menos 2, 6. 6. Cheguei em 6 quinzeavos, tá? Em 6 quinzeavos. Dá para simplificar, sim ou não? Poxa, vamos pensar. 6 dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2, professor. O 15 dá para dividir por 2? O 15 já não dá. 6 dá para dividir por 3? 6 dá para dividir por 3. 15 dá para dividir por 3? 15 também dá para dividir por 3. Então, consigo dividir o 6 por 3 e o 15 por 3 também. 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3, 5. E aí eu chego em 2 quintos. Certinho? Beleza. Nessa primeira aula nós só vamos resolver expressões que os denominadores serão iguais. Na próxima aula, aí a gente já começa a pegar denominadores diferentes. Tá bom? Então presta bastante
bastante atenção aí. Os denominadores, aí nós temos 8 sobre 10, mais 10 sobre 13, menos 7 sobre 13. São iguais os denominadores? São iguais. Se os meus denominadores são iguais, é tudo sobre 13? É tudo sobre 13? O que eu coloco então? Eu coloco 13, ué. E agora eu vou trabalhar os numeradores. 8 mais 10. 8 mais 10, 18. 18 menos 7. 18 menos 7, 11. E aí eu chego em 11 sobre 13. 11 sobre 13. Não consigo simplificar e fica dessa forma, tá? Muito bem, então nós resolvemos exercícios, aprendemos, fizemos bastante conta. Agora deixa eu dar uma contextualizada e explicar para você como é que surgem os números fracionários. Bem, eu vi uma expressão antes de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, e ele disse que a matemática ela é a mais humana das ciências. E ele falou assim, por quê? Porque você nunca vai ver um triângulo retângulo andando na rua, porque você nunca vai ver uma matriz, por exemplo, pulando de paraquedas. O que quer dizer com isso? A matemática ela é uma criação do homem. A matemática ela é uma criação do homem. Ah, mas professor, mas a física também é? Não, a física não é. A física ela estuda coisas que ocorrem na natureza. Tanto é que physis é natureza. Então olha só que interessante. A química ela estuda como que a natureza e todas as coisas se comportam da maneira química. A biologia também. A história vai estudar o quê? A história vai estudar como as coisas naturais ocorrem. E a matemática, professor? A matemática ela estuda, ela é uma criação do homem. Se a matemática ela é uma criação do homem, como é que surgem os números fracionários? Os números fracionários, senhores, eles surgem quando nas transações comerciais tinha-se a necessidade de, poxa, olha cara, eu quero tantos barris de leite. Né? Então, 3, mas esse aqui eu quero só metade dele, não quero ele todo. Ah, então você vai querer 3,5? É, vou querer 3 mais 1,5. Quanto que dá isso na hora que eu fosse vender? Enfim, todas essas transações comerciais era muito utilizado esse esquema aí de números fracionários, é para isso que surge, tá bom? Bem, aqui olha só que interessante. Nessas frações, o que eu gostaria de chamar a sua atenção? O número que estiver em cima, nós chamaremos de numerador. O número que estiver embaixo, denominador. Então, quem estiver em cima, você vai chamar de numerador. E quem estiver embaixo, professor, será o denominador. Certo? Por que eu não posso somar ou subtrair quando meus denominadores são diferentes? Porque ele está denominando, é ele que está dizendo, olha, essa fração, ela é 7 sobre 13. Você não pode somar 7 sobre 13 mais 1 sobre 4. Porque você pegou 7 porções de 13. Na outra você pegou uma porção de 4. Entende? À medida que nós formos resolvendo os exercícios, isso vai ficando cada vez mais claro. Nesse exercício aqui de cima, 1/3 mais 2/5, nós precisamos o quê? Deixar esses números iguais. Para deixá-los iguais, a gente precisa tirar o MMC. Olha só o MMC de 3 e 5. Quanto que dá, professor, o MMC de 3 e 5? O menor número primo é 3, que vai dar 1. O 5 dá para dividir por 3, não dá? Então mantém. E aqui é o próprio 5. Dá 1 e dá 1. 3 vezes 5, 15. Então o MMC de 3 e 5 é o 15. Beleza? Tranquilo. Já o MDC, como nós fizemos aqui, nós só pegamos os números que dividem os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Senhores, então essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido útil para os senhores. Espero que tenha aí acrescentado no seu conhecimento. Tá bom? Aguarde aí que nós vamos terminar de resolver todos esses capítulos. Até a nossa próxima aula. Valeu!